A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula de escatologia. Que Deus venha nos abençoar nessa tarde que estaremos estudando mais uma lição. Então, quero já agradecer a todos vocês, que têm participado, que Deus continue abençoando. Estamos nessa aula, mas nós queremos que os irmãos, aqui nós damos o pontapé inicial, para a busca de conhecimento, para que os irmãos possam aprender. Tem muito material bom na internet também, então os irmãos que quiserem se aprofundar mais, os irmãos busquem também esse recurso, E qualquer dúvida que os irmãos tenham, nos procure, para que a gente possa também deixar claro, conforme nossos estudos que nós estamos fazendo, então queremos ser o mais claro possível. Então vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus que venha nos abençoar. Meu Deus, nessa tarde eu estou na tua presença, agradecido por tudo aquilo que tens nos concedido até este momento. Muito obrigado pelos nossos irmãos, Senhor, que têm se dedicado também a fazer a tua obra. Abençoa a minha vida, cada um também dos professores, nos capacita para que possamos ser bênção para a tua igreja, Senhor amado. Te peço nessa hora, Espírito Santo, nos revela a tua palavra para que possamos também ensinar os nossos irmãos conforme a tua vontade, Senhor, e conforme os teus preceitos. É que eu te peço nesta hora. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, na última aula nós vimos com respeito, aos 7 anos, que simultaneamente vai acontecer 2 episódios no céu e 2 na terra. Então, no céu acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E na terra está acontecendo agora, com a chegada do anticristo, está chegando a tribulação e a grande tribulação. No período de 3 anos e meio, a tribulação, e depois 3 anos e meio será a grande tribulação. Então nós vamos ver que nesses primeiros 3 anos e meio, Israel vai entrar e vai fazer um acordo, com o anticristo, e após o anticristo tomar a cadeira e assentar-se no trono ali em Jerusalém, então aí os judeus não vão aceitar e haverá uma grande perseguição do anticristo aos judeus. Então nós vamos ver que isso tudo vai culminar na volta de Jesus, vindo para resgatar, para salvar Israel das nações que se levantarão, e do anticristo que está tentando destruir Israel. Então aí nós passamos para esse outro próximo episódio, que é a Batalha do Armagedon ou Megido. Então a gente já vê, tem vários filmes com respeito a essa batalha, e nós vamos ver que ela vai acontecer. Então a palavra de Deus, então aqui nós vamos ler a nossa apostila, Batalha do Armagedon ou Megido. Então a palavra está escrito em Apocalipse 16:16. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 16:16 diz assim: E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Então nós vamos ver aqui que diz assim: E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha visto, desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Então esse grande terremoto aqui que vai haver, que está falando aqui, é quando Jesus pisa, no Monte das Oliveiras. Então ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então nós vamos ver que aqui vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, foi uma vinda secreta, ele veio para os seus, mas agora ele vem com os seus, então ele vem agora com a igreja, ela já não sendo mais noiva, mas sim sendo esposa. Então nós viemos juntos, os anjos, todos aqueles salvos em Cristo vêm junto com o Senhor para essa batalha que vai acontecer no Armagedon. Esse lugar aí que vai acontecer. Então nós vamos ler a apostila, diz assim: as dimensões do local onde haverá batalha, que está escrito em Apocalipse 16:16, 19, 21, tem 30 km de comprimento e 22 km de largura.
Então esse é o Vale do Armagedon ou Megido, né? Esse lugar é em Israel. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, esse lugar quando eu fiz uma visita. Então, logo após vai dizer assim, no final do período da tribulação, os 3 anos e meio, após ter se aproveitado da confiança e da influência de Israel, que ele tem no mundo, né? Então, o anticristo se aproveita também dessa influência que Israel tem no mundo. Então, prometendo proteção e segurança aos judeus, o anticristo romperá com Israel. Será o tempo de angústia de Jacó. Então, após esses 3 anos e meio, então o anticristo, né, vai romper o acordo que fora feito com Israel. Então, nós vamos ver que aí começa o período da angústia de Jacó, que está escrito em Jeremias 37. 30, versículo 7, diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, e ele, porém, será salvo dela. Então nós vamos ver que vai ser salvo dela. A tribulação, a grande tribulação, será o grande momento que Deus vai tratar com Israel. Então Israel aqui, ele vai ter os seus olhos abertos, né? Porque eles sempre pediram um Deus glorioso, um Deus que viesse, né, com pompa, né, de rei, dominando a política, todas as coisas, mas Jesus veio de um modo simples. Então, por isso, eles não aceitaram, não creram, né, no Messias que veio. Então, eles sempre procuraram, né, por esse Messias. E agora, neste último momento em que eles estão em aperto, esse Messias vai vir. E vai vir nas nuvens com poder e grande glória. E aí a Bíblia diz que todo olho verá. Nessa segunda vinda, sim, todo olho verá. Então, poderá ser visto, né? Após nesse evento. Então, será o tempo de angústia de Jacó. Israel estará sitiado e quando estiverem apuros, né? Quando estiverem apuros, né? Cercada, irá lembrar-se do Salmo de Davi, de número 121, que diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Irá clamar a Deus, e o espírito de graça e de súplica será derramado sobre Israel, conforme Zacarias 12:10. Irmãos, esse espírito de súplica e de clamor é algo muito, muito íntimo do coração, é algo que vem lá de dentro do coração dos judeus. Eles vão estar em total desespero. Então é um clamor, como a Bíblia vai dizer aqui, como se você estivesse chorando a morte de um filho primogênito, né? Então vai ser uma angústia muito forte que a nação de Israel naquele momento vai clamar, né? Com o seu coração realmente ele vai clamar e Deus vai responder. Então diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então nós vamos ver, né, que eles vão chorar, né, vão clamar e pedir essa ajuda do alto, né, dos céus, e Deus vai vir em socorro a Israel. Então clamará por socorro, né? Isaías 33:2 vai também nos falar a respeito. Isaías 33:2 vai nos dizer assim: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada dia, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Então eles estão aqui falando, né? Por ti temos esperado, né? Então o Deus que tanto eles esperavam, eles vão ter agora a resposta. Então Jesus virá nas nuvens, né, em um cavalo branco com os anjos, a igreja, e todo olho verá, até aqueles que os transpassaram. Então Apocalipse 1:7 vai dizer, né, que todas as pessoas, até mesmo aqueles que no caso transpassaram aqui, no caso é os judeus, né?
Então, Apocalipse 1:7 vai dizer: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então nós vamos ver, né, que as pessoas, os judeus aqui, vão se lembrar, né, do feito, né, do que eles fizeram com o mestre, né, matando Jesus, né. Então aqui até os que os transpassaram, né, vão enxergar, vão ver. Os israelitas irão perguntar ao Senhor: que feridas são essas em suas mãos? E a resposta será, né, Zacarias 13:6. Então, Jesus vai dar a resposta, que eles vão perguntar aos judeus: que feridas são essas? Então, Jesus vai falar: são as feridas a qual fui ferido na casa dos meus amigos, né, na casa dos judeus. E aí a Bíblia vai nos falar também que pelejarão contra o Cordeiro, né, e o Cordeiro os vencerá. Apocalipse 17:14, dessa grande batalha que vai haver no Armagedon. Jesus, como em Cantares 2:8, virá saltando sobre os montes e colocará seus pés no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde foi assunto aos céus, onde ele foi levado, né, elevado aos céus. Então, Jesus estava no Monte das Oliveiras, né, e aí aquele anjo falou, né, varão Galileu, porque você está olhando para os céus, né, esse Jesus que subiu, ele assim voltará, né, no mesmo lugar. Então, Jesus vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde foi assunto aos céus. E aí nós vamos ter, né, após essa batalha, né, então tem essa batalha, a besta e o falso profeta irão inaugurar o lago de fogo, conforme Apocalipse 19:20. Apocalipse 19:20 vai dizer, né? Então, quem inaugura o lago de fogo, né? Porque o inferno depois vai ser jogado no lago de fogo, né? Hoje as pessoas morrem, o seu estado intermediário, eles estão no inferno, né? No inferno não existe fogo, mas depois vai existir o lago de fogo, onde aí sim haverá fogo, né? E aí quem vai inaugurar esse lugar vai ser a besta e o falso profeta que atuaram nesse período da tribulação e da grande tribulação. Então, vai faltar o outro 6, né? Que é o diabo, né? Então, aqui tem 2 6, né? Aqui tem 66. Mas o outro 6 vai ser lançado logo após o juízo do trono branco, que é o diabo. Então, quem inaugura agora o lago de fogo é a besta e o falso profeta, né? Então, Apocalipse 19:20 vai dizer assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Amém? Então, essas duas personagens, né, vão ser lançados no lago de fogo. O Senhor matará o restante daqueles que se puseram a lutar contra Israel com uma espada que saía da sua boca. Então eu quero que você corrija na sua apostila aí, é Apocalipse, em vez de ser 20:21, é 19:21, que na hora de fazer a gente às vezes se perde nos números, né? Mas é 19:21. Então o Senhor, né, aquele que vem no cavalo branco, né? Então diz assim, Apocalipse 19:21 vai dizer assim: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vai ser uma grande mortandade, né, naquele lugar ali. Então logo após, né, havendo o Armagedon, a batalha do Armagedon, vai existir, né, logo após vai existir o julgamento das nações, que está escrito em Mateus 25:31. É aquela passagem, né, que fala que vai separar os bodes das ovelhas. Então, diz aqui a apostila, esse julgamento será logo após a batalha que irá durar um dia, a do Armagedon. Então, a batalha do Armagedon dura um dia, onde logo após serão julgados as ovelhas, que são os povos pacíficos, os protetores e defensores de Israel, né, e sua liderança, né, os povos simpatizantes, né, de Israel,
bodes, os povos sanguinários e perseguidores de Israel, né? Então os bodes aqui são as nações, principalmente, né, o mundo árabe, né, que sempre está em conflito e sempre vai se opor a Israel. Então vai haver o julgamento da sua liderança também e daquelas pessoas que não, né, querem aceitar, né, a Jesus, não são simpáticos ao cristianismo. Povos sanguinários e perseguidores de Israel. E os irmãos, né? E os irmãos são aqueles que vão se converter, né? E até mesmo aqueles que não subiram com Cristo e durante esses 7 anos eles conseguiram permanecer vivos, né? Esses serão as pessoas que vão entrar no milênio, né? Então esses entrarão no milênio. Então haverá esse julgamento. Então diz aqui, os da esquerda, né, os bodes, serão lançados no fogo eterno. Os da direita, ovelhas, entrarão no reino milenar com Cristo. E a igreja. Os irmãos são os convertidos e fiéis vindos da grande tribulação e que não foram mortos pelo anticristo. O local do juízo será no vale de Josafá. Esse vale é até hoje desconhecido, nunca existiu. Talvez seja formado pelo fenômeno natural descrito em Zacarias 14:4, quando Jesus descer à terra. Então nós vamos ver que esse vale na geografia ainda não existe, né? O vale de Josafá ele não existe ainda, conforme os estudiosos, né? Mas todo mundo, né, os estudiosos pensam assim que esse fenômeno poderá ocorrer, né, e esse lugar venha a existir quando Jesus colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então vai dizer assim, ó, e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então a gente vai ver aqui nesse texto aqui, que esse vale não existe. Pela escritura aqui, não existe, mas ele vai surgir, entendeu? Porque quando Jesus coloca os seus pés, então é repartido. Então vai haver esse vale de Josafá, onde vai haver o julgamento das nações, onde separarão, né, os bodes das ovelhas, né? As ovelhas vão para o inferno, né? E as ovelhas e os irmãos, conforme o texto fala ali em Mateus, né? Eles entrarão no reino, né? No reino milenar. Aí eles vão entrar no milênio, né? Juntamente com os cristãos. Então, passado, né, o julgamento das nações também, então nós entramos agora no milênio. No milênio. Então, uma das peculiaridades, né, dessa questão aqui que está escrito em Isaías, né, 65:20, Isaías 65:20 vai nos falar do milênio. Então, nesse momento aqui, para existir o milênio, né, para começar o milênio, vai acontecer um fato muito importante, que é o aprisionamento de Satanás. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então, a Bíblia vai nos falar, né, Isaías 65:20, né, vai nos dizer assim, não haverá mais nela criança, né, falando sobre o milênio, né, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O que esta palavra está dizendo? Ela está dizendo que pessoas com 100 anos serão considerados jovens no milênio. E quem morre com 100 anos é por causa do pecado, ele é amaldiçoado, por isso ele vai morrer. Então vai dizer mais aqui esta palavra, e edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão casas para os outros, para que os outros habitem. Não plantarão para que os outros comam, porque os dias do seu povo
serão como os dias da árvore, né? Então, como os dias da árvore, durarão bastante, né? E os meus eleitos guardarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo nome, diz o Senhor. Aqui no milênio, a ferocidade dos animais será tirada, né? Então, os animais, os mais ferozes, agressivos, eles vão poder conviver com os animais menos ferozes, e então vai ser tirada a ferocidade dos animais, né? As pessoas poderão também andar com os animais, não vai ter problema algum. Será o milênio, né? 1000 anos que a igreja estará aqui com Cristo, né? Então, no milênio, o reinado, né, será teocrático, né? O Senhor vai fazer o seu reino em Jerusalém, e aí nós poderemos ser reis e sacerdotes, como diz a Bíblia, né? Então vai ser algo maravilhoso, né? Assim será uma das recompensas, assim como nós recebemos coroas lá no Tribunal de Cristo, que a gente falou, também conforme nosso trabalho no Senhor, conforme nós agradamos ao Senhor, também nós poderemos ser, de repente, alguma autoridade em alguma cidade, em algum país. Então, vale a pena, né, servir a Deus, muitas vezes no anonimato, mas a recompensa ela é certa, né? E Deus sabe contribuir, Deus sabe recompensar a cada um segundo as suas obras, né? Então, que nossas obras venham ser obras de ouro, né, de prata, pedras preciosas que não queimam. E aí nós vamos ver, né? Então, Apocalipse 20, versículo 2, vai falar do aprisionamento de Satanás, né? Apocalipse 22, os irmãos sempre procurem olhar esses versículos aí, para que você possa acompanhar também, né? Então diz assim: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, Satanás vai estar preso por 1000 anos. Então, vamos ver aqui depois. Nessa última dispensação, a milenar, porque são 7 dispensações. 7 períodos de provação para o homem, né? Para o homem mostrar a sua obediência a Deus e preservar, né? Buscar a sua salvação. Jesus terá o seu trono em Jerusalém, que será a capital mundial, e reinará fisicamente, né? Jesus vai descer e vai reinar fisicamente. Nós, os cristãos, nesse período, não as pessoas que vieram da grande tribulação, as pessoas que sobreviveram esses 7 anos aí, na grande tribulação, aquelas ovelhas que nós falamos ali no julgamento das nações, que eles vão entrar no milênio, não essas pessoas, mas nós cristãos que fomos salvos, né, e voltamos com Jesus, nós vamos ter corpos glorificados, né? Nós teremos mobilidade, nós não vamos precisar pegar avião, carro para se movimentar, não. Nossos corpos serão transformados, eles vão permanecer transformados e nós vamos ter essa flexibilidade, essa mobilidade para andar de um lado para outro, né? Mas as pessoas assim que vêm da grande tribulação, que foram que conseguiram escapar, essas pessoas serão pessoas comuns. E nós também, né? Vamos poder também nos alimentar, porque nós vamos ver que após Cristo ter subido, né? E que ele ressuscitou o seu corpo, ele comeu com os discípulos, entendeu? E ele já estava já com o seu corpo glorificado. Então nós vamos ver essa questão aí. Então será um corpo, será um governo teocrático, né? Teocrático é um governo de Deus, né? Com justiça e equidade, conforme Apocalipse 20, né? Versículo 6 e outros versículos. Onde os salvos do Antigo e Novo Testamento e oriundos da grande tribulação participarão desse período, sendo então instalado o tão esperado reino de Deus, né? Que está escrito em Mateus, né, 6:10, a oração sacerdotal.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o reino de Deus vai surgir, né? É o reino milenar, né? Nesse milênio vai ser o reino de Deus. Sendo esse pregado, né? Conforme Mateus 24, 14, sendo pregado a toda criatura. É aquele texto que nós falamos, né? E será este evangelho pregado a toda criatura, depois vindo o fim. Então, o fim de todas as coisas é só no fim do milênio. Então, o evangelho vai ser pregado no milênio, na grande tribulação, na tribulação. Então, ele está sempre sendo pregado. O fim, né? Depois do fim, é quando findar todas as coisas, que chega ao julgamento no trono branco. Então, nesse período também haverá, no milênio haverá salvação também. Então, o evangelho será pregado. Então, virá o fim. Haverá conhecimento pleno do evangelho do reino, conforme Hebreus 2,13. A igreja pregou o evangelho da graça, né? Nós pregamos o evangelho da graça hoje. Por graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós pregamos o evangelho da graça. Como falou o apóstolo Paulo, né? Os judeus serão os responsáveis pela pregação do evangelho, conforme Zacarias 8,23. Então, agora nós vamos ver, né, Israel despertado para o evangelho e fazendo a sua obra, né? Então diz assim, ó, Zacarias 8,23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então as pessoas, né, os judeus estarão pregando o evangelho, e aqui diz a palavra, né, que pegarão as vestes dos judeus e vão dizer, né, nós vamos com vocês, porque vocês, nós soubemos que Deus está convosco, né, está com vocês. Então será amplamente, né, divulgado o evangelho por meio dos judeus. Então todo aquele tempo de esquecimento que os judeus tiveram, né, do Messias, depois haverá um despertamento espiritual sobre os judeus, né, após o livramento da batalha do Armagedon. Então eles serão os porta-voz da pregação do evangelho, né? Então vai ser algo maravilhoso. Então, aí vai nos dizer, os judeus são os responsáveis pela pregação do evangelho, conforme Zacarias 8,23, as boas novas de salvação, né, conforme Isaías 52,7. Israel será o cabeça das nações. Então Israel estará na frente, né, de todas as nações e na propagação do evangelho. Então nós vamos ver aqui algo maravilhoso, né? E eu coloquei essa pergunta aqui. Haverá pecado no milênio? Então nós vamos ver essa questão. Sim, haverá. Mesmo com a prisão do diabo que nos tenta, será colocado em evidência a natureza humana e sua inclinação ao pecado, a natureza corrompida pelo pecado de Adão e Eva. Pois, como está escrito em Isaías 65:20, quem morrer com 100 anos será considerado amaldiçoado, né? Então, quem morrer com 100 anos será considerado amaldiçoado. Então, haverá pecado, né? As pessoas que vão se insubordinar contra o governo de Cristo, né? Que está em Israel. E aí fica aquela questão, né? A gente muitas vezes culpa o diabo de tudo, né? O diabo ele tenta, mas a questão de pecar cabe a mim ou a você. Você que tem esse poder de decisão de querer pecar ou não. Então aqui vai ficar bem claro, né, que a natureza pecaminosa do homem é que leva muitas vezes ele a pecar. Essa tendência do homem sentir falta, né, gostar do pecado, muitas vezes é que faz com que ele venha pecar. Então a Bíblia diz, né, resistir o diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir o diabo para que não venhamos pecar. Então aqui fica bem claro, né, que o diabo está preso, mas a humanidade continua a pecar. A impiedade e a rebelião não serão tolerados nesse período. Os representantes de cada nação deverão subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, senão serão punidos não havendo chuva sobre a sua terra. Então as nações, todas elas, terão que prestar contas, né, a Cristo, né, a Jesus.
então deverão estar indo lá para as festas que vão existir, né, em Jerusalém. Aqui talvez seja somente os representantes, né, que estarão indo a Jerusalém. Por quê? Para que a sua terra venha a ser abençoada, para que Deus possa mandar chuva, possa haver a plantação. Então vamos ver aqui, haverá o derramamento pleno do Espírito Santo e salvação, conforme Joel 2:28, né? Então fala desse grande avivamento. Será dado aos santos reinos e sacerdócio como recompensa pelas suas obras. Então foi o que eu falei ali, né? Que você, após ser coroado, né, receber a sua coroa no tribunal de Cristo, mas também você pode ser incumbido, né, de ser o representante ou até mesmo o líder de uma nação ou de alguma cidade. Então nós vamos ver aqui Apocalipse 20, versículo 6, vai dizer assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, né? Então, a primeira ressurreição é o arrebatamento da igreja, né? A primeira ressurreição é o arrebatamento da igreja. Sobre esses não tem o poder a segunda morte, né? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, né? Então, aqui está uma prova que nós poderemos exercer algum cargo, alguma autoridade nesses reinos aqui. Então, que maravilhoso, né? Vale a pena a gente servir a Deus. Então, vamos ver. A natureza dos animais será mudada, né? Sendo como era no Éden, né? E haverá paz. Então, foi aquilo ali que eu falei, que os animais vão viver e conviver com as pessoas, né? E entre eles também não haverá nenhum mal, né? A ovelha vai poder estar com o leão e não vai acontecer nenhum mal. Vai ser um período de paz. Então, logo após, né, falamos sobre o milênio, logo após nós vamos ver aqui o próximo episódio que vai acontecer. Satanás é solto por um período curto, né? Então, Satanás, após esses 1000 anos preso, aí imagina, né, a fúria que ele está para querer destruir, né, Israel, os cristãos. Então, ele vai fazer um ajuntamento de nações rebeldes para lutar, né, contra o povo de Deus, né, contra Israel, na guerra de Gog e Magog, né, que está escrito em Ezequiel 38 e 39, e Apocalipse 20, do 7 ao 10. Vamos estar lendo o Apocalipse do 7 ao 10, vai dizer assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntarem em batalha, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então aqui, né, a guerra de Gog e Magog. Então vamos ler. Satanás sairá da prisão e irá mobilizar um grande exército, liderados pela Rússia e seus aliados. O nome Gog é um príncipe ou líder desta guerra. Magog é uma terra do norte. O alvo principal de Satanás nessa guerra é a destruição de Israel. A Rússia e seus aliados, os rebeldes de todas as partes da terra, cercarão Jerusalém. E Deus fará descer o fogo do céu e consumirá a todos eles. Então, vamos ver aqui, né, que também mais uma batalha que Satanás vai perder, né? A guerra de Gog e Magog, o último suspiro de Satanás. Então, aí vamos ver agora, entramos no juízo final, o grande trono branco. Então, sabemos que o juízo final, o grande trono branco, não tem nada a ver com o cristão, aqui é só ímpio. Aqui serão só pessoas que já estão condenadas, pessoas que não quiseram aceitar Jesus. Somente esse juízo vai existir
para que o Senhor possa fazer uma justificativa porque as pessoas estão sendo condenadas. Então as pessoas estarão perante o juízo que é dado a Jesus pelo Pai, como nós já vimos, né? No texto de João, que vai falar que todo o juízo foi dado pelo Pai para o Filho, né? Para o Filho realizar. Então, aqui no trono branco, aqui Jesus estará somente trazendo as provas, né? Abrindo os livros, né? Para mostrar para as pessoas por qual motivo eles estão sendo condenados, né? Muitos será por não, né? Mas todos eles serão porque não aceitaram, né? A Jesus, não reconheceram a salvação que veio por intermédio de Cristo, e aí eles serão condenados, né? Então, o que diz aqui? Apocalipse 20, 11 vai nos dizer assim: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui você vai ver aqui, ó, que a morte e o inferno deram os mortos, né, que neles havia. Então as pessoas que estão no inferno, agora eles saem do inferno e estão perante o trono branco para serem julgados, né? Então eles vão ser julgados e logo após esse inferno aqui vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então é para você ter isso na sua memória. Então vai dizer aqui o versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? Então, graças a Deus, né, nós estamos livres, né, desse mal aqui que vai acontecer. Então, diz aqui a apostila, né, os ímpios ressuscitarão para prestarem conta diante de Deus das suas obras, conforme escrito nos livros. A descrição, grandes e pequenos, se refere à posição na sociedade, né? Então, se refere à posição das pessoas na sociedade. Então, isso é importante, né? Porque a gente vai ver que é algo maravilhoso. E aí vamos ver aqui mais abaixo, vamos ver mais abaixo aqui o nosso texto. Então aqui vamos ver aqui, ó. Conforme a Bíblia, o inferno está embaixo da terra e será lançado no lago de fogo, né? Conforme Provérbios capítulo 15, né? Provérbios capítulo 15, 24. Provérbios 15, 24 vai nos dizer, vai nos localizar aonde fica o inferno, né? Então vai dizer assim: para o sábio, para o crente, né? Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo, né? Então, aqui está bem claro, né? Conforme a Bíblia, o inferno está embaixo da terra e será lançado no lago de fogo, né? Então, o inferno vai para o lago de fogo. As pessoas se levantam, né, do inferno, né, onde estão, se apresentam diante do trono branco e logo após serão lançadas no lago de fogo. Nesse dia, o segredo do coração do homem será revelado, né? Então, nesse dia, né, aqui vai estar como se fosse uma tela de cinema, né? Então, ali vai estar tudo o que a pessoa fez de bom, né, ou de ruim, e vai ser pesado na balança e eles vão ser achados em falta, né? Porque ali não vai ter escape, porque o Senhor, nós temos um livro, né, que o Senhor escreve a cada dia esse livro, a nossa vida, ele tem diante dele todas as coisas, então ele não é um juiz injusto, mas sim ele vai falar, né, para as pessoas: a tal dia você ouviu falar de Jesus, por que você não aceitou, por que você não quis abandonar o pecado? E aí vai ser como aquela ilustração que eu dei, né, do avião, né, quando cai e a caixa preta vai
para a mão do fabricante, né, que é Deus. Ele abre e ali vai se desvendar os segredos. Então não tem segredo, né, oculto que não venha a ser desvendado nesse dia. Então vai ser um dia de grandes revelações, né? As pessoas estarão ali e vai passar um filme tudo que você fez, né? Pessoa que não quis aceitar Jesus e por que ele está sendo condenado. Então haverá duas revelações para o julgamento, né? Haverá duas revelações, a revelação especial e a revelação natural. Então vamos ver aqui a revelação especial, que será mediante conhecimento do plano de salvação e da Bíblia, né? Então, perante a especial, é referente ao evangelho que está sendo pregado na internet, televisão, rádio, jornais, e tantos outros meios de comunicação que está sendo pregado. Então, será essa revelação especial que as pessoas têm hoje, né? Hoje, praticamente, os países, poucos países, né, ainda não têm acesso à internet, à comunicação, à mídia, e povos muito distantes, talvez não tenham, não chegue ao alcance deles, mas praticamente todo mundo hoje acessa, né, a internet, pode ouvir a palavra de Deus, pode ver mensagens, e essas pessoas vão ser julgadas, né, por essa revelação especial, né, através da Bíblia. E a revelação natural, Deus se revela por intermédio da natureza e dá-se a conhecer ao homem por intermédio da sua consciência intuitiva, né? Então, nós vamos ver o que é consciência intuitiva. Tem pessoas que já nascem, né? Pessoas que têm um coração mau e são pessoas que nunca vão querer mudar. Pessoas que têm aquilo dentro de si e eles não procuram ser melhores, né? Então, o seu coração já é voltado para o mal. Se ele sabe que não pode matar, né? Porque a dor daquela pessoa vai ser grande, né? A dos familiares vão sofrer, então ele não pode matar. Mas são pessoas que não têm o coração moldado, né? Não querem mudar. Então, essas pessoas serão julgadas, né, por essa revelação natural, né? Que diz assim: Deus se revela por intermédio da natureza e dá-se a conhecer por intermédio da sua consciência intuitiva. Os homens serão inexcusáveis diante de Deus. Então, Salmo 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Então nós vamos ver aqui essa revelação natural. Aqueles povos muitas vezes que estão distantes, mas as pessoas veem que existe um Deus, né? Alguém deve existir. Às vezes eles podem estar até adorando a Deus da forma deles. De repente, né? Ou eles olham para o sol e adoram porque eles desconhecem Deus, mas eles sabem que existe um Criador de todas as coisas, que aquilo não poderia ser criado sozinho. Então aquelas pessoas muitas vezes eles têm isso no coração deles e eles adoram a Deus pela natureza, por todas as coisas que acontecem, né? Pela chuva, pelo vento, né? Então, isso é despertado. E a Bíblia vai nos falar no Salmo 19, o versículo 1, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, isso, né? A natureza vai trazer esse despertar do ser humano que vive distante, longínquo, né? Despertar dentro dele um coração, né, que vai agradar a Deus. Então, isso é importante. E aí nós vamos ver, né, que em Romanos 1:19, nós vamos ver aqui essa grande palavra, né? Romanos 1:19. Romanos 1:19 e 20, diz assim: porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou, né? Porque porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, entendeu? Então as coisas que Deus criou, as estrelas, as pessoas
as pessoas têm dentro de si, né? Até mesmo nós, como quando nós não conhecíamos Jesus, não conhecia a palavra de Deus, a gente ficava, né? Eu tenho no meu coração que eu não posso fazer o mal, né? Eu não posso prejudicar o meu amigo. Então, essa intuição, né? Que você tinha, né? Até conhecer a palavra de Deus. Aí você ouviu, mas esses povos inatingíveis, eles estão se baseando, né, na natureza, na criação, de tudo aquilo que Deus fez. E isso vai despertar a adoração a Deus, né? De repente, do seu modo. Então, então diz, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então ninguém vai ter excusas diante de Deus naquele grande dia, né, do juízo final. Então não vai ter excusas. Então isso fica bem claro, né? Só eu peço uma coisa para os irmãos, né? A gente muitas vezes a gente condena as pessoas, já coloca as pessoas no inferno, a gente mal conhece as pessoas e a gente faz um pré-julgamento. Mas eu quero deixar duas questões aqui, que nós vamos ver que o ladrão da cruz, ele teve uma conversa colateral com Jesus ali, e Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então as pessoas que estavam lá embaixo, lá, de repente, para o resto da vida deles, eles condenaram, né? Ah, aquele ladrão foi para o inferno, né? Mas não souberam que no último momento ele buscou a salvação e Jesus salvou eles. Então nunca coloque uma pessoa no inferno. Nunca diga, fulano foi para o inferno, ele bebia, fumava, porque a gente não sabe os últimos momentos da pessoa. E a Bíblia diz que o coração, né? Somente quem conhece é Deus, ele examina, ele sonda os nossos corações. E este arrependimento, ele brota de dentro do coração, que somente o Senhor sabe, né? Se foi um arrependimento verdadeiro. Então, é que nem a questão de pessoas que às vezes passaram a vida inteira sem ter Jesus. Né? Não quiseram, rejeitaram, viveram toda a vida. Então eles pensam assim, não, quando eu estiver para morrer, eu chamo um pastor, eu chamo um obreiro, e aí eu me arrependo dos meus pecados e vou salvo. Aí é outra questão também, irmão. A gente não pode também, às vezes a gente faz a gente julga, mas fulano na última hora ele foi salvo. Foi salvo, né? Aí a gente tem que analisar, foi salvo se realmente ele nunca ouviu falar de Jesus, se ele não aceitou Jesus, né? Porque ele não pôde, né? Por teve alguma circunstância que de repente lhe impediram dele conhecer Jesus. Agora de uma pessoa que teve toda a vida para aceitar Jesus e viveu na orgia, viveu no pecado, amou mais o dinheiro do que Deus. E aí chega no último momento da sua vida, ele vai lá e pede para chamar o pastor, ou chega lá e se arrepende. Aí tem que ver se realmente é um arrependimento do coração. Só que esse arrependimento aí, nós não podemos distinguir se foi verdadeiro ou falso. Somente Deus. Somente esse dia, né, o juízo final, vai determinar, né, se a pessoa estiver lá, não foi verdadeiro, né? Mas se a pessoa realmente se arrependeu de coração, foi uma verdadeira conversão ali, aí sim a pessoa pode aceitar, né? A pessoa pode adquirir a sua salvação, né? Então por isso que eu digo, né? Não deixe, né? Sempre fale para as pessoas, hoje você tem o tempo hábil, né? O tempo é hoje. Você não pode querer aceitar Jesus só nos últimos momentos. Você tem que aceitar hoje Jesus para servi-lo, para alcançar outras vidas, tirar outras vidas das trevas. Então, esse é o verdadeiro legado, né? É a verdadeira renúncia, quando você deixa tudo, embora você esteja bem de saúde, mas você conseguiu entender o plano de salvação, o mistério da salvação, e aí você entrou nos caminhos do Senhor por livre, espontânea vontade e disse, eu quero seguir ao Senhor. E aí foi um arrependimento, né, que você teve, e aí você vai seguir. E nunca deixe para a última hora, né? Nunca deixe para a última hora para chegar e dizer, não, agora que eu já estou com câncer terminal, aí eu vou me entregar a Jesus ser salvo. Bom,
Aí eu não sei, eu não vou colocar você no inferno, né? Mas aí eu deixo, né, para Jesus julgar, porque ele é o justo juiz e ele pode julgar. Algumas pessoas até, a gente conhece pessoas que às vezes o marido nunca deixou, né? Às vezes, no caso mais os homens, né? Nunca deixaram a esposa ir na igreja, a ouvir a palavra de Deus, né? Então nunca, a pessoa nunca pôde, ela até queria, até gostava, mas ela seguiu uma fé, né, mais distante, ela acreditava, confiava em Deus, mas de repente no momento desses, né, ela, ela tem, né, o momento dela com Deus, Deus conhece o coração, vê o arrependimento dela, e de repente essa pessoa vai ser salva. Então vai ser um dia de muitas surpresas, né? Então a Bíblia já diz, né, que naquele dia, né, muitos dirão em teu nome, nós expulsávamos demônios, as pessoas eram curadas, né? Mas o Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vai ter muita surpresa. Então não coloque nunca ninguém no inferno, né? Sempre diga, oriente as pessoas, Deus é que sabe, nós não sabemos, né? Porque vai ter muita surpresa naquele dia. Então esse é o julgamento. Então nós vamos ver o último item aqui, ó. A morte encerrará sua missão, conforme Apocalipse 20, 14, né? O último inimigo a ser vencido é a morte, né? Então a morte que sempre acompanhou, né, desde o início, né, até o fim, nos trazendo tristeza, trazendo angústia, nos separando das pessoas que nós amamos, né? Então a morte será vencida. Amém? Então haverá novos céus e nova terra, né? Então nós vamos ver, né, que Apocalipse 21 vai falar do novo céus e nova terra. E somente em 2 Pedro, versículo 3, 7, que fala da destruição da terra. Nem em Apocalipse fala, né? Então nós vamos ver que em 2 Pedro ele vai falar sobre a destruição da terra. Então, Apocalipse 21 vai falar do novo céu da terra, e vai dizer assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Então, aqui é um novo céus e nova terra, né? Então, vai dizer, né, que a cidade desce dos céus, né? Então, vai ser na terra, né? Então, dizendo aqui, né, nós temos essa interpretação que a nova Jerusalém será na terra. Então, vamos ver aqui, o governo perfeito aqui, o governo vai ser um governo perfeito, né? Aqui sim, não existe morte, é eterno para sempre, né? Não existe, é o governo perfeito, nada dá errado aqui. Né? Aqui o pecado terminou seu curso, os salvos estarão glorificados, os perdidos no lago de fogo, céus e terra serão renovados, tornar-se-ão como era no princípio, sem pecado e mal. Então Deus será tudo em todos, né? Então vai ser como Deus havia criado no Éden para o homem, né? Mas o homem perdeu tudo, então vai ser novamente, né? Criado esse lugar maravilhoso para todos nós. E aí haverá o resgate de toda a humanidade, será como Deus sempre quis que fosse a humanidade, né? Que vivesse a humanidade. Então nós vamos ver, né? E uma das coisas que eu quero dizer para vocês aqui também, que não somente Apocalipse, mas Zacarias é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Então, o livro de Zacarias tem muitas profecias. Então, ele é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Então, para que os irmãos possam conhecer.
Então nós vamos para a conclusão aqui. Então eu coloquei, o que vimos nesse estudo é somente uma partícula de tudo o que irá acontecer. Ficando para nossa meditação o que está escrito em Jó capítulo 11, versículos 7 e 8, que diz assim: porventura desvendarás os arcanos ou segredos e mistérios, né, de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda ela é do que o abismo, que poderá saber? Então nós vamos ver que o que nós falamos aqui é uma pontinha, né, do iceberg, como a gente fala, do conhecimento de Deus, da grandeza de Deus. O homem jamais vai poder estudar Deus. O homem jamais vai chegar a conhecer os mistérios de Deus. Muitos mistérios serão revelados para nós na eternidade. Então tem muitas pessoas que procuram saber além daquilo que o Senhor nos fornece por intermédio da sua palavra e acabam caindo em heresias, acabam caindo, né, em contradições e muitas vezes, né, esse saber, querendo saber demais, muitas vezes, vem lhe causar até mesmo a perda da sua salvação, né? Porque as pessoas aí vão ficar delirando muitas vezes e fazendo coisas que Deus não permite. Então, Jó deixa bem claro aqui, né? Essa passagem é muito bonita, então você pode estudar mais minuciosamente ela para ver como Deus é grande. Então, o livro de Jó fala das grandezas de Deus. Diante de tudo que acabamos de estudar nesse seminário, vem-nos à mente as últimas palavras da noiva, né? Em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 4, a noiva vai dizer assim: vem depressa, amado meu, e do mesmo modo as palavras do noivo celestial à sua eleita, que está escrito em Apocalipse 22, 20, certamente venho sem demora. Então a igreja está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem depressa, amado meu. E o Senhor está dizendo, está, né, pronto já, falando também para a sua noiva, dizendo: certamente venho sem demora. Graças a Deus, né, por tudo aquilo que Deus nos deu, por esses momentos que estivemos aqui também estudando. Então eu coloquei aqui para os irmãos, no final de tudo que eu falei nesses 4 vídeos, eu quero que os irmãos gravem esse cronograma, né? Essa ordem cronológica aqui dos fatos, né, que eu coloquei nessa apostila. Isso é muito importante para você estar localizado sobre os fatos que acontecerão. Então, isso aqui que é o importante para você, né? E aí você vai estar localizado, né, dentro da Bíblia sobre fatos que vão acontecer. Então, diz assim, o primeiro item, né, que nós falamos, né? Primeira aula, né? Sinais que antecedem a volta de Cristo, né? Então, esses são os sinais, né? A degradação moral, religiosa, a revolta da natureza, a multiplicação da ciência, a apostasia, o avivamento, né, que eu falei sobre a chuva seródia e a temporã, as chuvas do último avivamento, né? Então são sinais da volta de Cristo. Aí depois o segundo item, o arrebatamento da igreja. Cristo virá nos ares, os mortos estarão primeiro, depois os vivos encontrarão com Cristo. E ele virá buscar a noiva, né? Então nós vamos ver que depois do arrebatamento, né? Aí vai acontecer simultaneamente 2 eventos, né? 2 no céu e 2 na terra. No céu vai ter o tribunal de Cristo, né? Recompensa pelos trabalhos realizados na terra. E as bodas do Cordeiro, o casamento nos céus de Cristo com a igreja. Aí a igreja não vai ser mais noiva, ela vai ser esposa. E no tribunal de Cristo ali vai ser provada as nossas obras, né? Por intermédio do fogo, para ver se ela vai permanecer ou não. Para recebermos a nossa coroa e recebermos ali os nossos galardões. E na terra estará acontecendo, né? A tribulação, 3 anos e meio da tribulação. Haverá uma falsa paz, né? A Bíblia diz, né, que quando ouvires falar de paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. Nesses 3 anos e meio, né, Israel entrará em um acordo com o anticristo, mas logo após ele vai
romper esse acordo, e aí virá os 3 anos e meio finais, que é a grande tribulação, onde virá os flagelos, né, os terríveis flagelos, né, será derramadas as taças, né, os selos serão abertos, e nós vamos ver ali os cavalos dos cavaleiros do Apocalipse, né, os cavalos também, então vamos ver todo esse mal sendo derramado sobre os povos. E aí depois vamos ter a batalha do Armagedon ou Megido, né? Israel será cercada pelas nações que estão ao lado do anticristo, mas Jesus virá com a igreja e anjos em socorro de Israel. Todo olho o verá. Israel realmente reconhecerá o seu Messias prometido. Então, na primeira vinda de Jesus, né, ele vem para os seus, né? Nós estaremos com o Senhor, encontraremos com ele nas nuvens, né? Então ninguém vai ver. Agora na segunda vinda de Cristo, né, quando ele vem já com a igreja, todo olho o verá. Então vai ser algo maravilhoso. E aí logo após a batalha do Armagedon, né, vai ter o julgamento das nações, julgamento das ovelhas, bodes e irmãos, né? Os da esquerda, os bodes para a perdição eterna, e os da direita, ovelhas que da ovelha para o reinar com Cristo no milênio, né? Então será vindo, né, o reino de Deus. O reino de Deus virá e essas pessoas estarão entrando, né? E as outras pessoas, os bodes, irão para o inferno. Então nesse período também, antes do milênio, né, vai ser o aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Mesmo preso haverá pecado no mundo, pois o homem peca muitas vezes deliberadamente por sua livre e espontânea vontade. No milênio fica a prova disso, né? Então no milênio. Aí haverá o milênio, né? Milênio, Jesus vai instalar seu reino em Jerusalém, de onde comandará um reino de justiça e equidade. Aí logo após o milênio, né? Satanás é solto por um curto período de tempo. Nesse período, Satanás será solto e se unirá às nações e pessoas rebeldes que não quiseram se submeter ao reinado de Jesus. Porque o reinado de Jesus, né, no milênio será em Jerusalém. Ele vai fisicamente reinar em Jerusalém. Isso é importante você saber. Jesus se assenta no trono para julgar grandes e pequenos, né? Então ele se senta no trono para julgar grandes e pequenos. Aqui, grandes e pequenos no sentido de pessoas com status na sociedade, mas também pessoas simples, né? Então, logo após Satanás sendo solto, né? Então ele vai sair e vai arrumar bastante povos, né, que se opõem a Israel, quem sabe os países árabes, né, as pessoas, todas aquelas que se opõem a Israel para o último, né, suspiro, né, a última guerra que ele vai fazer. Então a batalha de Gog e Magog será o último bote de Satanás contra Israel e Deus aniquilará, né, vai aniquilar, né, você tá errado aí, mas Deus vai aniquilar, né, as pessoas que se levantarem contra Israel e contra o povo de Deus. Será a despedida de Satanás na terra. Então, Satanás vai se despedir, né, de modo perdedor, né? Então, aí veio o item 8 aí que eu coloquei, né? Satanás e seus anjos são lançados no lago de fogo. Aí o inferno todo, né, vai para o lago de fogo. Quem vai inaugurar o lago de fogo vai ser a besta e o falso profeta, após a batalha do Armagedon. Posterior ao julgamento do trono branco, o diabo se unirá a eles. Então, ficou bem claro aqui, né? Então, a besta e o falso profeta já haviam inaugurado o lago de fogo, né? Logo após a batalha do Armagedon. Foram eles que perturbaram na tribulação, né? Na grande tribulação, então causando engano. Então, eles inauguraram o lago de fogo. E agora, né, após o juízo do trono branco ali, Satanás e seus anjos vão ser lançados no lago de fogo. Então, o juízo final ou o grande trono branco. A ressurreição de todos os ímpios para prestarem conta diante de Deus, onde após todos os julgados são condenados sem exceção. Então, quem vai estar no trono do branco já está condenado. Somente, né, Jesus vai estar ali julgando para mostrar
né, em que a pessoa errou, né? Quais os seus erros que levaram ele à condenação, porque o nosso Jesus é um justo juiz. Hoje ele é o nosso advogado, mas um dia ele vai ser o juízo de todos aqueles que desobedeceram, não quiseram crer na palavra de Deus. E aí, por final, né, novos céus e nova terra. A terra será totalmente destruída com fogo, como está escrito na Bíblia. Tá em 2 Pedro ali, que fala da destruição, né, da terra. Dando lugar a novos céus e nova terra, onde viveremos eternamente. Amém. Então, que Deus venha nos abençoar, nos livrar desse grande mal. Eu agradeço a vocês, todos que tiveram esses momentos comigo. Eu sou grato a Deus. Peço que os irmãos orem para que Deus me capacite cada vez mais. Talvez não tenha atingido de uma forma plena, né, esse estudo, porque esse estudo ele leva de 9 a 10 horas o presencial que a gente faz, e aqui a gente, em 4 horas praticamente, a gente tentou dar um conhecimento básico para os irmãos do que haveria de acontecer sobre o que nos fala o Apocalipse. Mas graças a Deus, né, quem sabe um dia ainda poderemos, de repente, fazer esse estudo presencial na Igreja dos Irmãos. Será para mim um grande prazer estar junto com os irmãos, porque vivo para servir ao Senhor, porque eu quero também que as obras que eu fizer na terra sejam todas elas de prata, de ouro, de pedras preciosas, para que elas passem pelo fogo e não venham ser queimadas, né, como palha, feno e madeira, né. Então faça também a obra de Deus com zelo, não para o homem, mas para Deus, né, e você vai ser também recompensado. Então, eu digo, né, para vocês todos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos nos manter firmes, fortes, com a nossa fé em dia, buscando a Deus para que possamos entrar na cidade pelas portas e que Deus venha nos abençoar em nossas vidas. Ore por mim, pelo meu ministério, pela minha família, e que possamos cada vez estar mais firmes, aleluia, servindo ao Senhor. Muito obrigado a todos e que a paz do Senhor fique em cada coração. Amém.